Meu irmão gêmeo me incriminou por plágio, usando capturas de tela falsas com meu nome. Quando liguei para ele chorando, ele me desligou na cara e disse: "Acho que Berkeley não vai dar certo para você, afinal." Eu fiquei ali sentada, anestesiada. Isso foi na Páscoa passada. Esta semana, ele foi condenado a 8 anos de prisão. Eu sempre fui um pouco melhor que meu irmão gêmeo em praticamente tudo. Na 8ª série, quando corremos os 100 metros rasos durante o dia de atividades esportivas, Blake terminou em 13,35 segundos. Eu terminei em 13,23 segundos. Na 9ª série, enquanto o boletim do Blake era só notas A, as minhas eram sempre a mais. E quando nos candidatamos às faculdades, Blake entrou na Universidade de Michigan. Eu entrei na Universidade da Califórnia, Berkeley. Não era como se eu estivesse fazendo isso de propósito. Aliás, às vezes eu até tentava ter um desempenho pior do que o normal só para que ele pudesse se livrar do ressentimento. Mas nunca funcionou. Então, quando fomos para a faculdade, ele praticamente me odiava. Eu percebia porque ele sempre desligava minhas ligações, ignorava minhas mensagens e me bloqueava nas redes sociais. Nunca o culpei por isso, no entanto. Então, sempre que voltávamos para casa nas festas de fim de ano, eu tentava mimá-lo com presentes que eu sabia que ele precisava e conselhos amorosos. Geralmente, ele simplesmente me ignorava ou me tratava com frieza, até que um dia ele finalmente cedeu. Era a véspera do Dia de Ação de Graças e estávamos todos sentados na sala quando Blake entrou de repente com um sorriso enorme estampado no rosto. "Gente, venham para a cozinha. Fiz algo para nós." O seguimos e começamos a comer o frango Alfredo mais delicioso que já tínhamos provado. Eu literalmente quase chorei de tão bom que estava. "Aposto que você não conseguiria fazer isso, né, Noah?" ele me perguntou. "De jeito nenhum", exclamei. "Isso é a melhor coisa que eu já comi." Naquele mesmo dia, Blake me desbloqueou em tudo e até me seguiu no Instagram. Ele finalmente tinha encontrado algo em que era melhor do que eu, e eu fiquei aliviada. O resto do Dia de Ação de Graças foi incrível, e quando voltei para o meu dormitório, estava tão inspirada pelo Blake que comecei a cozinhar pratos mais elaborados. Nada muito extravagante, só segui algumas receitas aqui e ali. Depois de alguns meses, me senti bastante confiante na minha cozinha e sabia que não tinha como ser melhor que o Blake, então me senti segura para ligar para ele. "Ah, então você acha que é tão bom assim? Você deveria participar desta competição quando voltar para casa na Páscoa. Vamos ver quem é bom." Ele então desligou. Bem, de alguma forma, interpretei seu tom excessivamente áspero e duro como brincadeira, então me inscrevi. Uma parte de mim estava realmente animada para perder, só para que o Blake pudesse ter seu momento de brilhar. 2 meses depois, estávamos os dois de volta em casa, planejando a competição. Bem, mais ou menos. Deixei que ele comandasse a cozinha enquanto eu ficava sentada no sofá assistindo a vídeos de pessoas cozinhando. Como eu disse, eu literalmente queria que ele ganhasse. Então, mesmo enquanto ele se gabava de como eu estava totalmente ferrada, eu concordei com ele. Disse a ele que a vitória era certa, que ele era o melhor de todos os tempos. E no dia da competição, ele simplesmente me insultou. "Seu GPAzinho te ensinou a temperar comida? Você está tão patético agora, é até vergonhoso que tenhamos o mesmo sobrenome." Tudo isso saiu da boca dele. A situação ficou tão ruim que nossos concorrentes vieram até mim e perguntaram se eu estava bem. E eu tive que dizer a eles que era só meu irmão gêmeo. Os comentários dele foram profundos e pessoais, e me magoaram. Mas pensei que, se o fizessem feliz, valeria a pena, porque eu só queria que fossemos uma família de novo. A competição foi até divertida. Tentei apenas aproveitar o processo. Enquanto isso, sempre que olhava para o Blake, juro que via gotas de suor escorrendo pela testa dele. Então chegou a hora do julgamento. Blake ficou em segundo lugar e seus olhinhos me encararam enquanto ele ia receber o prêmio. Eu literalmente vi os cantos dos lábios dele se curvando para cima. Então veio o anúncio do primeiro lugar, Noah Donaldson. O rosto de Blake se fechou. Eu fiquei vermelha. Depois de esclarecer que não tinha sido um engano, subi ao palco para receber meu prêmio. Blake parecia tão chateado que eu queria abraçá-lo. Mas, em vez disso, mencionei-o no meu discurso. Disse que ele era minha inspiração. Que eu não estaria ali sem ele. Todos os clichês. Mas, enquanto eu falava, vi seus punhos ficarem brancos de tanto cerrar. Suas sobrancelhas estavam franzidas. Seu corpo inteiro estava completamente tenso. O medo me invadiu e, assim que terminei meu discurso, Blake se atirou em mim para me abraçar. "Estou tão orgulhoso de você. Parabéns." Seu tom era excessivamente doce, como enfiar a língua em um saco de açúcar. Apenas aceitei sua gentileza superficial, sem nunca baixar a guarda. E,
Tirando alguns olhares de reprovação de Blake, o resto da Páscoa transcorreu sem problemas. Foi só quando voltei para a faculdade que minha vida desandou, porque me expulsaram. E quando descobri o motivo, não me importei mais com os sentimentos de Blake. Eu estava pronta para arruinar a vida dele. Sr. Donaldson, precisamos discutir algumas acusações sérias que foram feitas contra o senhor, disse o reitor, deslizando uma pasta pela mesa. Espero que... Abri o envelope e senti um frio na barriga. Dentro havia uma denúncia formal me acusando de colar na prova. Havia capturas de tela de mensagens de texto que supostamente mostravam eu combinando de comprar as respostas da prova. Meu nome estava lá, mas eu nunca tinha enviado aquelas mensagens. Esse não sou eu disse, com a voz trêmula. Eu nunca colei em nada na minha vida. Eles não acreditaram em mim. As evidências pareciam convincentes. Alguém tinha se dado ao trabalho de fazer parecer legítimo. A universidade me suspendeu enquanto aguardava uma investigação. Me disseram para arrumar minhas coisas e deixar o campus em 48 horas. Liguei para meus pais chorando. Eles ficaram chocados e confusos, mas prometeram me ajudar a resolver a situação. Então liguei para Blake, pensando que ele poderia me dar algum apoio fraternal. Ele atendeu no primeiro toque. E aí, Noah, tudo bem? Perguntou, com uma voz estranhamente alegre. Blake, estou sendo expulso da faculdade. Alguém me incriminou por colar e isso é terrível. Ele me interrompeu, mas havia algo estranho em sua voz. Ele quase parecia satisfeito. Acho que Berkeley não está dando certo para você, afinal. Talvez você devesse ter ido para Michigan como eu. Foi aí que a ficha caiu. O momento era perfeito demais. As provas falsas eram detalhadas demais. O jeito como ele parecia feliz com a minha situação. Você teve algo a ver com isso? Perguntei diretamente. O quê? Não. Como eu poderia fazer você ser expulso de uma universidade do outro lado do país? Ele riu, mas pareceu forçado. Olha, preciso ir boa sorte com tudo isso. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Sentei no meu quarto do dormitório, meio bagunçado, atordoada. Meu próprio irmão gêmeo tinha me armado uma cilada. Eu não sabia como ele tinha feito isso, mas tinha certeza de que Blake estava por trás disso. A ficha caiu como um caminhão. O ressentimento dele era muito mais profundo do que eu imaginava. Passei os dias seguintes atordoada, voltando para casa enquanto meus pais tentavam me ajudar a recorrer da decisão da universidade. Minha mãe sugeriu que eu conversasse diretamente com Blake quando ele voltasse para casa no fim de semana, pensando que devia haver algum mal-entendido. Eu concordei, mas não porque achasse que fosse um mal-entendido. Eu queria confrontá-lo. Quando Blake entrou pela porta na sexta noite, agiu com total normalidade, perguntou como eu estava com uma falsa preocupação e contou aos nossos pais sobre suas ótimas notas neste semestre. Era surreal vê-lo fingir se importar enquanto sabia que ele tinha acabado de destruir minha carreira acadêmica. Naquela noite, esperei até que todos estivessem dormindo. Então, entrei sorrateiramente no quarto de Blake e o acordei. Precisamos conversar, sussurrei. Ele piscou para mim, irritado. Qual é o seu problema? Eu sei o que você fez, eu disse, mantendo a voz baixa. A falsa prova de cola. Foi você, não foi? Um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Na penumbra do corredor, parecia quase sinistro. Prove, ele sussurrou de volta. Por que você faria isso comigo? Eu sou seu irmão. Blake se sentou na cama. Você vem me humilhando a vida toda. Tudo que eu faço, você tem que fazer melhor. Mesmo quando finalmente encontrei algo em que era bom, você teve que tirar isso de mim também. A competição de culinária? Eu nem estava tentando ganhar. Claro que não, ele zombou. Assim como você não estava tentando tirar notas melhores, correr mais rápido ou entrar em uma faculdade melhor. Simplesmente aconteceu magicamente, não é? Encarei meu gêmeo, essa pessoa que compartilhava meu DNA, mas que parecia um completo estranho. E agora? Você arruinou minha educação, está feliz? Blake se inclinou para mais perto. Isso é só o começo, Noah. Você tirou tudo de mim, agora eu vou tirar tudo de você. A fria determinação em sua voz me fez estremecer. Isso não era mais apenas rivalidade entre irmãos, meu próprio irmão havia declarado guerra a mim, e eu não tinha ideia de até onde ele estava disposto a ir. Enquanto eu estava ali, na escuridão do seu quarto, percebi que a pessoa que melhor me conhecia no mundo havia se tornado meu pior inimigo. O pensamento era aterrorizante. Saí do quarto de Blake naquela noite com a mente a mil. Não consegui dormir. Meu próprio irmão gêmeo acabará de admitir que sabotou toda a minha vida universitária. E pior, ameaçou continuar. Passei a noite inteira encarando o teto, tentando descobrir o que fazer.
Na manhã seguinte, no café da manhã, Blake agiu normalmente. Conversou com nossos pais sobre as aulas, riu das piadas sem graça do meu pai e até me pediu suco de laranja com um sorriso falso. Senti como se estivesse em uma estranha realidade alternativa onde só eu sabia a verdade. Noah, querido, você mal tocou na comida, disse minha mãe, parecendo preocupada. Murmurei algo sobre não estar com fome e me desculpei. Ao sair, flagrei Blake me olhando com um sorriso irônico pelas costas dos nossos pais. Aquele sorriso me assombrou por dias. Meu recurso em Berkeley não estava indo a lugar nenhum. As evidências contra mim pareciam convincentes demais. Alguém havia criado capturas de tela falsas mostrando-me negociando a compra de respostas de provas, e até incluíram detalhes sobre meu horário e professores que faziam parecer legítimo. Eu sabia que era Blake, mas não conseguia provar. Tentei explicar à comissão de revisão acadêmica que eu estava sendo incriminado, mas eles só me olhavam com pena, como se eu fosse um trapaceiro desesperado inventando desculpas. Um administrador chegou a dizer, Sr. Donaldson, vemos isso o tempo todo. Os alunos entram em pânico quando são pegos e começam a inventar teorias da conspiração. Meus pais me apoiaram, mas estavam confusos. Eles sabiam que eu não colaria, mas também não conseguiam acreditar que Blake faria algo tão horrível. Eles são gêmeos. Ouvi minha mãe perguntando ao meu pai uma noite, por que Blake machucaria o próprio irmão desse jeito? Por que mesmo? Essa pergunta me tirava o sono. Cerca de uma semana depois do meu confronto com Blake, recebi uma ligação do Casey, meu colega de quarto em Berkeley. Cara, aconteceu uma coisa muito estranha. Um cara apareceu ontem perguntando por você. Disse que era seu primo. Não tenho nenhum primo me visitando, respondi, imediatamente desconfiado. Eu imaginei. Mas ele se parecia muito com você. Enfim, ele queria entrar no nosso quarto para pegar algo que você deixou lá. Eu disse que não. Meu sangue gelou. Como ele era exatamente? Casey descreveu Blake perfeitamente. Meu irmão gêmeo tinha voado até a Califórnia para tentar entrar no meu quarto no dormitório. Mas por quê? O que ele estava procurando? Ou pior, o que ele planejava plantar lá? Agradeci a Casey e desliguei, com a cabeça a mil. Não se tratava mais apenas da acusação de traição. Blake estava ativamente tentando me destruir. Eu precisava descobrir qual seria seu próximo passo antes que ele o desse. Decidi fazer algo que nunca imaginei que precisaria fazer. Comecei a investigar meu próprio irmão. Criei um perfil falso no Instagram e segui todos os amigos dele. Analisei suas postagens públicas em busca de pistas sobre o que ele poderia estar planejando. Liguei até para alguns amigos em comum do ensino médio para perguntar casualmente se tinham notícias de Blake ultimamente. Foi assim que descobri. Sobre Megan. Ela era da turma de economia de Blake em Michigan, segundo nossa antiga amiga Taylor. Blake estava completamente obcecado por ela havia meses. Encontrei o Instagram dela e vi que ela era bonita, com aquele ar de garota comum. Muitas fotos dela estudando em cafeterias ou fazendo trilhas com os amigos. Nada que gritasse cúmplice voluntária na destruição da vida de alguém. Mas então notei algo estranho. Em sua postagem mais recente, ela havia marcado sua localização em uma cafeteria perto de Berkeley. O que uma estudante de Michigan estava fazendo na Califórnia no meio do semestre? Decidi arriscar. Mandei uma mensagem para ela da minha conta verdadeira. Oi, você não me conhece, mas acho que precisamos conversar sobre Blake Donaldson. Ela respondeu quase imediatamente. Quem é você? Sou Noah, irmão gêmeo do Blake. Houve uma longa pausa antes de ela responder. Blake não tem irmão. Ele me disse que é filho único. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Blake estava me apagando de sua história. Mas por que envolver essa garota? Perguntei se poderíamos nos encontrar pessoalmente. Surpreendentemente, ela concordou. No dia seguinte, encontrei Megan na mesma cafeteria da postagem dela. Ela parecia nervosa, checando o celular constantemente. Quando entrei, seus olhos se arregalaram. Obviamente, ver alguém idêntico ao namorado, mas alegando ser um irmão de quem ela nunca tinha ouvido falar, foi chocante. Posso provar que somos gêmeas, disse, sentando-me à sua frente. Peguei minha carteira de motorista e algumas fotos antigas da família que eu havia trazido. Ela as examinou atentamente. Isso não faz sentido. Por que Blake mentiria sobre uma coisa dessas? É isso que estou tentando descobrir, respondi. Por que você está na Califórnia, afinal? Não deveria estar em Michigan? Meg olhou para o café. Blake me convenceu a tirar um semestre de folga. Ele disse que tinha contatos em Berkeley que poderiam me ajudar com a transferência. Ele tem me apoiado muito, pagando meu apartamento aqui e tudo mais enquanto espero a papelada ser aprovada. Um alerta soou na minha cabeça.
Ele te pediu para fazer alguma coisa? Estranho. Ela se remexeu desconfortavelmente. Ele me pediu para me encontrar com alguém da administração. Devo contar a ele sobre como um aluno me vendeu as respostas da prova no semestre passado. Deixe-me adivinhar, disse, com o estômago embrulhado. O nome do aluno é Noah Donaldson. Os olhos dela se arregalaram. Como você sabia? Passei a hora seguinte explicando tudo para Megan. A competição de uma vida inteira com o Blake. O concurso de culinária. Minha suspensão de Berkeley. No final, ela parecia horrorizada. Não acredito nisso, disse ela. O Blake parecia tão doce. Ele me disse que estava ajudando a universidade a pegar um trapaceiro. Eu não fazia ideia. Ela pegou o celular e me mostrou mensagens do Blake, com instruções sobre o que dizer à administração. Você não pode fazer isso, eu disse. Ele está te usando para me incriminar. A Megan concordou em não se encontrar com a administração. Ela até se ofereceu para me ajudar a limpar meu nome, contando a Berkeley sobre o plano do Blake. Fiquei grata, mas também preocupada com o que o Blake poderia fazer quando descobrisse que seu plano havia falhado. Não precisei esperar muito para descobrir. No dia seguinte, a Megan me ligou chorando. Alguém invadiu meu apartamento ontem à noite. Destruíram tudo e levaram meu laptop. Havia um bilhete que dizia apenas, eu sei o que você fez. Você está bem? Chamou a polícia? Perguntei, em pânico. Sim, eles registraram a ocorrência, mas disseram que não podiam fazer muita coisa. Noah, estou com medo. Acho que foi o Blake. Eu disse para ela ficar na casa de uma amiga e bloquear o Blake em tudo. Então liguei para o Blake, furiosa. Ele atendeu com aquela voz falsa e alegre. E aí, cara, beleza? Fica longe da Megan, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu sei o que você estava tentando fazer. Houve uma pausa, e então a voz do Blake mudou completamente. Você simplesmente não consegue me deixar ganhar em nada, consegue? Nem mesmo nisso. Isso não é brincadeira, Blake. Você está machucando pessoas de verdade agora. Você provocou isso, ele disse friamente. Eu te avisei que isso era só o começo. Ele desligou, me deixando ainda mais preocupada do que antes. Se ele estava disposto a invadir o apartamento da Megan, o que mais ele faria? Decidi que precisava avisar a todos da minha vida sobre o Blake. Liguei para Casey novamente e disse para ele trocar as fechaduras do nosso quarto e não deixar ninguém parecido comigo entrar, não importava o que dissessem. Entrei em contato com meus outros amigos próximos e expliquei a situação. A maioria achou que eu estava exagerando ou fazendo alguma piada de mau gosto, mas pelo menos estavam em alerta. Enquanto isso, eu ainda tentava limpar meu nome em Berkeley. Com a ajuda de Megan, eu tinha provas de que Blake havia orquestrado as acusações de cola. Ela me encaminhou todas as mensagens dele e gravou um depoimento explicando como ele a havia manipulado. Enviei tudo para a comissão acadêmica e esperei. 2 semanas depois, recebi o e-mail que eu tanto esperava. A universidade havia revisado meu caso e encontrado evidências significativas de interferência de terceiros. Minha suspensão foi revogada e fui inocentada de todas as acusações de cola. Eu poderia voltar para Berkeley no próximo semestre. Fiquei radiante. Liguei para meus pais imediatamente para compartilhar a boa notícia. Eles ficaram aliviados e felizes por mim, embora eu percebesse que ainda estavam com dificuldade de acreditar que Blake tivesse feito algo tão terrível. Eles sugeriram terapia familiar quando Blake voltasse para casa nas férias de verão. Eu concordei, embora duvidasse que Blake fosse participar. Naquela noite, cometi o erro de postar sobre minha reintegração no Instagram. Eu estava tão feliz por ter minha vida de volta aos trilhos que queria compartilhar com os amigos. Não pensei no fato de que Blake poderia ver a publicação por meio de uma conta falsa ou de amigos em comum. Na manhã seguinte, acordei com várias ligações perdidas do Casey. Quando finalmente consegui falar com ele, ele estava desesperado. Cara, houve um incêndio no nosso prédio do dormitório ontem à noite. Todo mundo está bem, mas estão dizendo que foi incêndio criminoso. Alguém começou bem na porta do nosso quarto. Meu sangue gelou. Encontraram alguma coisa? Alguma evidência? A polícia encontrou um galão de gasolina nos arbustos perto daqui. E, para piorar, tinha impressões digitais que combinavam com as suas. Isso é impossível, eu disse, embora soubesse exatamente o que tinha acontecido. Blake tinha usado suas impressões digitais idênticas para me incriminar por incêndio criminoso. E, de fato, mais tarde naquele dia, a polícia do campus apareceu na casa dos meus pais com um mandado de prisão contra mim. Tentei explicar sobre meu irmão gêmeo, mas eles já tinham verificado e descoberto que Blake estava em Michigan na hora do incêndio, com várias testemunhas afirmando que ele estava em um grupo de estudos.
Passei 2 noites na cadeia antes que meus pais conseguissem pagar a fiança. As evidências contra mim eram graves. Minhas impressões digitais no galão de gasolina, minha postagem nas redes sociais que poderia ser interpretada como uma comemoração da minha reintegração poucas horas antes do incêndio e o fato de o fogo ter começado bem em frente ao meu quarto no dormitório. Meu advogado, um amigo do meu pai chamado Richard, ficou com uma expressão sombria ao analisar o caso. Eles estão te acusando de incêndio criminoso e tentativa de homicídio, Noah. Isso é sério. Eu não fiz isso, insisti. Foi meu irmão gêmeo. Ele está me incriminando, suspirou Richard. A defesa baseada na alegação de gêmeo raramente funciona sem provas concretas. Você tem alguma prova de que Blake estava na Califórnia naquela noite? Não fiz nada. Blake criou o álibi perfeito para si mesmo enquanto me incriminava. Se fosse condenado, eu enfrentaria anos de prisão. Eu estava desesperado. Precisava encontrar provas de que Blake estivera na Califórnia. Mas como? Então me lembrei de algo. A maioria dos aeroportos tem câmeras de segurança. Se Blake tivesse voado para a Califórnia, poderia haver imagens dele. Pedi a Richard que solicitasse intimações para obter as imagens de segurança de todos os voos entre Michigan e Califórnia na época do incêndio. Era uma tentativa arriscada, mas era tudo o que eu tinha. Enquanto aguardava o desenrolar do processo legal, fiquei na casa dos meus pais em prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. Minha mãe estava arrasada, chorando constantemente e perguntando como aquilo pôde acontecer com seus filhos. Meu pai estava mais quieto, mas eu conseguia ver a dor em seus olhos. Uma noite, ouvi-os discutindo sobre Blake. Minha mãe o defendia, dizendo que devia haver algum engano. Meu pai já não tinha tanta certeza. As evidências que o advogado de Noah encontrou são preocupantes, Susan. As mensagens de texto para aquela garota, Megan. A coincidência de tudo. E se Noah estiver dizendo a verdade? Mas por que Blake faria algo tão horrível? Minha mãe chorou. Eles são irmãos. Eu queria saber a resposta para essa pergunta. 3 dias antes do início do meu julgamento, Richard ligou com notícias. Tivemos sorte. As imagens de segurança do aeroporto mostram alguém idêntico a você embarcando em um voo de Detroit para São Francisco um dia antes do incêndio e retornando no dia seguinte. É o Blake, eu disse, sentindo esperança pela primeira vez em semanas. E fica ainda melhor, continuou Richard. A pessoa usou um documento falso, mas pagou com um cartão de crédito em nome de Blake. Também temos registros de torres de celular mostrando o telefone de Blake em Berkeley na hora do incêndio. O promotor retirou todas as acusações contra mim no dia seguinte. As evidências mostravam claramente que eu havia sido incriminado pelo meu irmão gêmeo idêntico. Berkeley me readmitiu, desta vez com um pedido formal de desculpas e oferta de moradia gratuita pelo restante do meu curso. Mas meu pesadelo não havia acabado. Agora, Blake enfrentava acusações criminais por incêndio criminoso, fraude e prestação de falso testemunho. Meus pais estavam devastados, divididos entre seus 2 filhos. E Blake havia desaparecido. A polícia foi prendê-lo em Michigan, mas ele já havia esvaziado o quarto do dormitório e desaparecido. Seu carro foi encontrado abandonado no aeroporto de Detroit. Os registros do cartão de crédito mostraram que ele havia comprado uma passagem de ônibus para o Canadá. Mas, depois disso, o rastro esfriou. Voltei para Berkeley para o semestre de outono, constantemente olhando por cima do ombro. Blake ainda estava por aí em algum lugar, e eu não tinha dúvidas de que ele me culpava por arruinar sua vida, mesmo que ele mesmo tivesse provocado tudo. Por alguns meses, as coisas ficaram calmas. Concentrei-me em recuperar o atraso nas aulas e tentei seguir em frente com a minha vida. Meus pais vieram me visitar por um fim de semana e, pela primeira vez desde que tudo começou, tivemos um tempo agradável e normal juntos. Não falamos sobre Blake. Era doloroso demais para todos nós. Então, os e-mails começaram. Mensagens anônimas enviadas de contas diferentes, todas com o mesmo tema. Ainda não terminei com você. Você acha que venceu, mas não venceu. Cuidado, irmão. Denunciei a polícia, mas não havia muito que eles pudessem fazer. Os e-mails foram enviados por meio de VPNs e contas temporárias que não podiam ser rastreadas. Eles me aconselharam a ficar vigilante e relatar qualquer atividade suspeita. Um dia, voltei para o meu dormitório e encontrei a porta entreaberta. Nada parecia ter sido roubado, mas tudo estava estranho, como se alguém tivesse mexido nas minhas coisas. Reportei o ocorrido à segurança do campus, mas sem provas de arrombamento, eles também não puderam fazer muita coisa. Na semana seguinte, meu professor me acusou de plágio em um trabalho. Alguém havia enviado um e-mail para ele alegando ter escrito o trabalho para mim. Levei horas revisando meus rascunhos e anotações para provar que o trabalho era meu.
Na semana seguinte, os canos de freio do meu carro foram cortados. Felizmente, percebi o vazamento antes de dirigir. Ficou claro que Blake estava intensificando as coisas novamente. Ele estava ficando mais ousado, mais perigoso. Eu não podia viver assim, constantemente olhando por cima do ombro, imaginando o que ele faria em seguida. Decidi armar uma armadilha. Comecei a postar nas redes sociais sobre uma grande festa de fim de semestre que eu estava planejando. Eu fiz parecer que era um evento exclusivo e importante, o tipo de coisa que Blake odiaria me ver organizando com sucesso. Tive o cuidado de incluir detalhes sobre o local, uma casa alugada perto do campus, e a data. Então esperei. A casa era, na verdade, uma propriedade vazia que pertencia à família de um amigo. Instalei câmeras cobrindo todas as entradas e pedi para Casey e alguns amigos de confiança observarem de carros estacionados por perto. Se Blake mordesse a isca, o pegaríamos em flagrante. Na noite da falsa festa, sentei-me sozinha na casa escura, assustada com cada ruído. Horas se passaram sem que nada acontecesse. Comecei a achar que meu plano tinha falhado quando uma das câmeras captou movimento na porta dos fundos. Uma figura encapuzada estava tentando arrombar a fechadura. Mesmo com o capuz, reconheci Blake imediatamente. O jeito como ele estava parado, o jeito como se movia, era como me ver na tela. Mandei uma mensagem para Casey: ele está aqui, porta dos fundos. Ligue para a polícia agora. A fechadura fez um clique e a porta se abriu. Blake entrou, sem me ver sentada na sala escura. Ele carregava uma mochila, que colocou cuidadosamente no chão antes de abri-la. Olá, Blake, eu disse, acendendo o abajur ao meu lado. Ele congelou e, em seguida, endireitou-se lentamente. Noah, sempre um passo à frente, não é? O que tem na mochila? Perguntei, embora eu tivesse uma boa ideia do que fazer. Blake deu aquele sorriso frio que eu passei a temer. Só algumas lembrancinhas. Pensei em animar seu grande evento. Não há festa nenhuma. Era uma armadilha, e você caiu nela. Seu sorriso vacilou. Sempre o esperto. Mas você cometeu um erro ao me confrontar sozinha. Quem disse que estou sozinha? Acenei com a cabeça na direção da janela, onde o carro de Casey era visível sob a luz de um poste. A polícia está a caminho. Acabou, Blake. Blake se atirou para pegar a mochila, mas eu fui mais rápida. Chutei-a para o outro lado do cômodo, ouvindo o barulho de vidro quebrando lá dentro. O cheiro de gasolina imediatamente tomou conta do ar. Você ia incendiar esta casa também? Perguntei, recuando em direção à porta. Comigo dentro? Você não entende, disse Blake, com a voz embargada. Você teve tudo de mão beijada. Tudo é fácil para você. Sabe o que é viver na sua sombra? Ter todo mundo nos comparando e sempre me achando inferior? Pela primeira vez, vi dor de verdade nos olhos do meu irmão. Não apenas raiva ou ressentimento, mas uma dor profunda e genuína. Percebi então que, embora eu tivesse ignorado seu sofrimento por anos, ele o estava consumindo por dentro. Eu nunca quis te machucar, Blake, eu disse baixinho. Nunca tentei te superar. Simplesmente aconteceu. Mentiroso, ele gritou. Você adorava isso. Você adorava ser o gêmeo melhor. Não, eu não adorava. Eu adorava ser seu irmão. Senti sua falta quando você me excluiu. Fiquei feliz quando você descobriu a culinária, porque isso nos deu uma maneira de nos conectar novamente. Blake balançou a cabeça, mas eu pude ver incerteza em seus olhos. É tarde demais para isso. Você arruinou minha vida. Não posso voltar para Michigan. Não posso voltar para casa. Provavelmente vou para a cadeia por sua causa. Por minha causa? Blake, você fez isso consigo mesmo. Você me incriminou por traição. Tentou incendiar meu dormitório. Mandou aquela garota mentir sobre mim. Eu tive que fazer isso, ele gritou. Era o único jeito de finalmente vencer. Lá fora, sirenes soavam ao longe. Estavam se aproximando. Os olhos de Blake se voltaram para a porta e depois para mim. Acabou, eu disse novamente, mais baixo desta vez. Por favor, não piore as coisas. Por um momento, pensei que ele pudesse me ouvir. Então ele se atirou sobre mim, me derrubando no chão. Lutamos, rolando pelo chão como fazíamos quando éramos crianças, brincando de luta no quintal. Só que isso não era brincadeira. Blake estava tentando me machucar, suas mãos buscando meu pescoço. Eu te odeio, ele gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sempre te odiei. Consegui acertá-lo com uma joelhada no estômago e empurrá-lo para longe de mim. Ele cambaleou para trás, tropeçando na mochila e caindo com força. O conteúdo restante se espalhou. Corda, fita adesiva e uma faca de cozinha. A visão daquela faca me gelou até os ossos.
Meu próprio irmão gêmeo tinha vindo preparado para me matar. Luzes azuis piscavam pelas janelas quando viaturas da polícia pararam do lado de fora. Blake também as viu e correu desesperadamente para a porta dos fundos. Eu não tentei impedi-lo. Parte de mim ainda não conseguia acreditar que meu irmão me odiava o suficiente para querer minha morte. Mas Blake não foi longe. Casey e nossos amigos cercaram a casa e a polícia o pegou antes que ele pudesse chegar ao carro. Observei da porta enquanto o algemavam e o colocavam na parte de trás de uma viatura. Nossos olhares se encontraram através da janela e, por um segundo, vi algo parecido com arrependimento cruzar seu rosto. Então, desapareceu, substituído por aquele ódio frio com o qual eu já estava familiarizado demais. A polícia encontrou provas suficientes na mochila e no carro de Blake para acusá-lo de tentativa de homicídio, invasão de domicílio e violação das condições de sua fiança no caso de incêndio criminoso. Sua identidade falsa e os materiais de disfarce indicavam premeditação. Enquanto eles se afastavam com meu irmão gêmeo no banco de trás, sentei-me nos degraus da varanda, repentinamente exausta. Casey veio e sentou-se ao meu lado, sem dizer nada, apenas estando ali. Fiquei grata por isso. Afinal, o que alguém poderia dizer numa situação dessas? Você está bem? Ele finalmente perguntou. Não, respondi honestamente. Acho que não estarei por um bom tempo. Meu telefone tocou. Meus pais. Alguém teria que contar a eles que o outro filho deles tinha acabado de ser preso por tentar matar o irmão gêmeo. Esse alguém seria eu. Respirei fundo e atendi a ligação, imaginando como nossa família se recuperaria disso. A audiência preliminar de Blake estava marcada para a semana seguinte. Eu não queria ir, mas meus pais imploraram para que eu fosse. Ele ainda é seu irmão, disse minha mãe, embora sua voz não demonstrasse convicção. Até ela estava com dificuldade de manter essa crença depois de tudo o que tinha acontecido. Então, me vi sentado em um tribunal, observando Blake entrar, vestindo um macacão laranja e algemas. Ele parecia menor de alguma forma. Diminuir. Ele não olhou para nenhum de nós, mantendo os olhos fixos no chão. As provas contra ele eram esmagadoras. O promotor expôs tudo. A elaborada armação com as acusações de fraude, o incêndio criminoso no meu dormitório, a identidade falsa que ele usou para viajar entre Michigan e Califórnia e, finalmente, a tentativa de homicídio na boca de fumo. O advogado de Blake, um defensor público chamado James, que parecia recém-formado em direito, parecia sobrecarregado pelo caso. Quando o juiz perguntou a Blake como ele se declarava, ele finalmente olhou para cima. Seus olhos encontraram os meus na galeria. Culpado, disse ele, com a voz monótona. Sou culpado de tudo isso. O tribunal irrompeu em sussurros. Até o promotor pareceu surpreso. Minha mãe soluçava baixinho ao meu lado. Meu pai a abraçou, o rosto uma máscara de tristeza. O juiz ordenou uma avaliação psiquiátrica antes da sentença e determinou a prisão preventiva de Blake. Enquanto o oficial de justiça o conduzia para fora, Blake se virou para nos olhar uma última vez. Por uma fração de segundo, vi meu irmão novamente. Não a pessoa consumida pelo ódio que tentará me destruir, mas o gêmeo com quem eu cresci. Então ele se foi, pela porta das celas, do lado de fora do tribunal. Repórteres nos cercaram. O caso havia atraído a atenção local. Gêmeos idênticos, um tentando incriminar e depois matar o outro. Era o tipo de história da qual as pessoas não conseguiam desviar o olhar. Meu pai protegeu minha mãe das câmeras enquanto eu abria caminho pela multidão até o nosso carro. Noah, como é saber que seu próprio gêmeo queria você morto? Gritou um repórter. Parei e me virei para as câmeras. É como perder uma parte de mim, eu disse honestamente. Blake é meu gêmeo. Não importa o que ele tenha feito, não importa o que ele tenha se tornado, ele ainda é meu irmão. É tudo o que tenho a dizer. A avaliação psiquiátrica diagnosticou Blake com depressão grave, ciúme patológico e transtorno de personalidade narcisista. O relatório do psiquiatra afirmou que anos de percepção de inadequação em comparação com seu gêmeo idêntico distorceram o senso de identidade de Blake a ponto de ele só conseguir se definir em oposição a mim. Na cabeça dele, a única maneira de ter sucesso era se eu falhasse. E quando isso não aconteceu naturalmente, ele decidiu forçar a barra. O juiz levou em consideração os problemas de saúde mental, mas não pôde ignorar a gravidade e a premeditação dos crimes de Blake. Ele sentenciou meu irmão a 8 anos de prisão com tratamento psiquiátrico obrigatório. Visitei Blake uma vez antes de transferirem para uma prisão no interior do estado. Sentamos um de frente para o outro na sala de visitas da cadeia do condado, separados por um vidro. Por um longo tempo, nenhum de nós falou. Por que você veio? Blake finalmente perguntou. Porque você é meu irmão, eu disse simplesmente. Ele riu, um som louco. Depois de tudo que eu fiz com você, essa é a sua resposta. É a única resposta que eu tenho.
Blake me encarou por um longo momento. Eu não te entendo, Noah. Nunca entendi. Você deveria me odiar. Às vezes eu odeio, admiti. Mas, na maioria das vezes, eu só sinto falta de quem éramos antes. Nunca poderemos voltar a ser assim. Eu sei. Ficamos em silêncio novamente. Havia tanta coisa para dizer, e ainda assim nada que mudaria o que tinha acontecido entre nós. Mamãe e papai querem saber se podem te visitar, eu disse, finalmente. A expressão de Blake endureceu. Diga a eles para não se incomodarem. Eu não sou mais o filho perfeito deles, sou. Esse ainda é você. Eles te amam, Blake. Todos nós amamos. Amor, ele zombou. De que adianta o amor quando você é sempre o segundo melhor? Eu não tinha resposta para isso. Talvez não houvesse uma. Quando me levantei para ir embora, Blake me chamou. Noah, mais uma coisa. Me virei. Eu realmente cozinho melhor do que você, disse ele, com um leve sorriso nos lábios. Os juízes erraram. Era uma coisa tão absurda de se dizer, depois de tudo que tinha acontecido, que não consegui conter o riso. Provavelmente sim, concordei. Por um instante, fomos irmãos novamente, compartilhando uma piada que só nós entendíamos. Então o guarda anunciou o fim do julgamento, e eu tive que ir. Ao sair da prisão, me senti mais leve de alguma forma. Blake e eu tínhamos um longo e difícil caminho pela frente. Ele teria que enfrentar anos de prisão e terapia. Eu precisava me curar. Nossa família estava destruída e nunca mais seria a mesma. Mas, pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, senti uma pequena faísca de esperança. Aquele breve momento de conexão, aquela pequena risada compartilhada, sugeriu que, em algum lugar por baixo de todo o ressentimento e dor, meu irmão ainda estava vivo. Lá dentro. E talvez, algum dia, pudéssemos encontrar o caminho de volta um para o outro, não como rivais, não como o gêmeo melhor e o pior, apenas como irmãos. Saí da prisão naquele dia com sentimentos contraditórios. Por um lado, estava feliz por Blake e eu termos tido aquele pequeno momento de conexão. Por outro lado, ele ainda iria para a prisão por anos, e nossa família estava completamente destruída. Voltei dirigindo para Berkeley no dia seguinte, tentando me concentrar em terminar o semestre bem, apesar de tudo. Os meses seguintes foram estranhamente tranquilos. Sem mais tentativas de sabotagem, sem mais olhar por cima do ombro constantemente. Apenas a vida normal da faculdade, aulas, grupos de estudo, saindo com Casey e nossos amigos. Às vezes, eu quase esquecia tudo o que tinha acontecido. Aí, eu via meu reflexo numa janela e pensava no Blake preso, e tudo voltava à minha mente. Meus pais estavam sofrendo muito. Minha mãe começou a fazer terapia, o que foi bom, mas meu pai se jogou de cabeça no trabalho. Eles visitavam o Blake uma vez por mês, embora ele ainda fosse bem frio com eles, segundo os telefonemas emocionados da minha mãe depois. Eu não tinha voltado desde aquela primeira visita. Eu não estava pronto. Uns 6 meses depois da sentença do Blake, recebi uma carta dele. Minhas mãos tremiam quando vi o endereço do remetente, que era da prisão. Sentei na cama e fiquei olhando para o envelope por uns 20 minutos antes de finalmente criar coragem para abri-lo. Noah, começava a carta. Sem querido nem nada. Só meu nome. Clássico Blake. A psiquiatra daqui disse que eu deveria escrever para você como parte da minha terapia. Eu disse a ela que era uma bobagem, mas ela é persistente. Então aqui estou eu, escrevendo para a última pessoa no mundo com quem eu quero conversar. Tenho pensado sobre o que você disse isso quando nos visitou. Sobre sentir falta de quem costumávamos ser. Tenho tentado me lembrar de quando as coisas mudaram entre nós. Quando comecei a te odiar em vez de apenas ser seu irmão. Acho que foi na 3ª série. Lembra da aula da Sra. Johnson? Ela nos fazia participar daquelas corridas de multiplicação, e você sempre ganhava. Sempre. E todos torciam por você, e eu era só o gêmeo perdedor. O mais lento, o mais burro. Enfim, não estou escrevendo para dar desculpas. O médico disse que preciso reconhecer minhas ações ou algo assim. Então, aqui vai. Reconheço que tentei arruinar sua vida. Reconheço que quis te machucar. Reconheço que errei. Não responda. Estou fazendo isso só para ganhar pontos na terapia. Blake. Li a carta umas 5 vezes. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas era alguma coisa. Uma pequena rachadura no muro que Blake havia construído entre nós. Decidi responder, mesmo ele tendo me dito para não responder. Mantive a mensagem simples. Contei a ele sobre a escola, sobre a nova namorada do Casey que fazia brownies incríveis, sobre a mamãe e o papai. Mencionei que tinha voltado a cozinhar. Nada sofisticado, só coisas básicas.
Não toquei em nenhuma das coisas ruins que aconteceram. Apenas escrevi para ele como um irmão normal. 2 semanas depois, recebi outra carta. Esta era mais curta, apenas um parágrafo me dizendo para parar de perder meu tempo escrevendo para ele. Mas ele a tinha escrito, o que significava que ele tinha lido minha carta. Progresso, eu acho. Continuei escrevendo a cada 2 semanas. Às vezes, Blake respondia com bilhetes curtos e raivosos. Às vezes, ele não respondia de jeito nenhum. Mas eu não parei. Imaginei que, se fosse persistente o suficiente, eventualmente o convenceria. Enquanto isso, eu estava me saindo muito bem em Berkeley. Meus professores foram compreensivos com tudo o que tinha acontecido e consegui recuperar meu GPA. Até comecei a namorar uma garota, a Riley, da minha aula de economia. Ela sabia sobre o Blake, todo mundo sabia depois da cobertura da imprensa local, mas ela não me tratou como se eu fosse um produto danificado, o que foi bom. Cerca de 1 ano depois do início da sentença de Blake, recebi um tipo diferente de carta dele. Esta era mais longa, menos raivosa. Noah, o terapeuta, disse que estou progredindo, seja lá o que isso signifique. Ainda tenho pesadelos com o que fiz. Não pesadelos de culpa, mas como pesadelos de raiva, onde ainda tento te machucar, mas não consigo. O médico diz que é meu subconsciente processando meu fracasso em alcançar meus objetivos destrutivos. Parece besteira para mim, mas o que eu sei? Mamãe e papai vieram me visitar ontem. Mamãe chorou o tempo todo, como sempre. Papai até conversou comigo. Perguntou sobre a biblioteca da prisão, se eu estava lendo algo bom. Foi estranho, mas não terrível. Tem um curso de culinária aqui. Coisas básicas, já que não podemos ter facas de verdade. Me inscrevi. O instrutor disse que tenho talento. Me fez lembrar daquela competição idiota. Enfim, ainda não quero suas cartas, mas acho que são melhores do que nada. Blake. Sorri ao ler a última frase. Definitivamente, progresso. Nos 2 anos seguintes, as cartas de Blake foram ficando cada vez menos hostis. Ele começou a fazer perguntas sobre a minha vida, comentando coisas que eu havia contado em cartas anteriores. Ele até me mandou um cartão de aniversário uma vez, embora a mensagem dentro dissesse apenas, você está 1 ano mais velho. Parabéns por continuar existindo. Mas vindo de Blake, isso era praticamente um sinal de gratidão. No meu penúltimo ano do ensino médio, recebi um telefonema da minha mãe que mudou tudo. Ela estava soluçando tanto que eu mal conseguia entendê-la. Mãe, calma, eu disse. O que aconteceu? É o Blake, ela conseguiu dizer entre soluços. Ele foi atacado no pátio da prisão. Meu coração afundou. Ele está bem. Ele está no hospital da prisão. Alguns presos descobriram que ele tentou matar o próprio irmão e decidiram lhe dar uma lição. Ela desabou em lágrimas novamente. Dirigi direto para a prisão, em alta velocidade o caminho todo. Havia um horário especial de visitas para os presos na ala médica. Quando entrei e vi Blake, quase não o reconheci. Seu rosto estava inchado e cheio de hematomas, um braço engessado e bandagens em volta das costelas. Você está com uma cara péssima, eu disse, sentando ao lado da cama dele. Blake tentou sorrir, mas fez uma careta. Você devia ver os outros caras. Caras? No plural. 3 deles, disse ele com um toque de orgulho. Me virei por um tempo. Balancei a cabeça. Sempre tem que me superar, né? Eu sou atacado por um gênio, você é atacado por 3 detentos. Blake riu disso, mas logo em seguida gemeu de dor. Não me faça rir, seu idiota. Eu quebrei costelas. Ficamos em silêncio por 1 minuto. Não era um silêncio constrangedor, porém, mais como se estivéssemos processando o fato de estarmos tendo uma conversa normal pela primeira vez em anos. Por que você veio? Blake finalmente perguntou. Depois de tudo que eu fiz. Dei de ombros. Você é meu irmão. Foi o que você disse da última vez. Continua sendo verdade. Blake desviou o olhar. Eu não mereço um irmão como você. Provavelmente não, concordei. Mas você está presa comigo de qualquer maneira. Depois daquela visita, as coisas mudaram entre nós. Blake começou a se abrir mais em suas cartas. Mesmo. Ele havia sido diagnosticado com vários problemas de saúde mental que permaneceram sem tratamento durante toda a nossa vida. O psiquiatra da prisão o estava ajudando a lidar com seus problemas de ciúme e raiva. Em uma carta, ele realmente se desculpou. Um pedido de desculpas sincero, não um pedido disfarçado. Ele escreveu que sentia muito por tudo que havia feito, que sabia que nunca conseguiria consertar tudo, mas que estava tentando se tornar uma pessoa melhor. Chorei quando li aquela carta. Eu não tinha percebido quanto precisava ouvir aquelas palavras dele.
Me formei em Berkeley com honras no ano seguinte. Blake não pôde vir, obviamente, mas enviei fotos para ele. Ele respondeu, me parabenizando sem nenhum ressentimento. Outra conquista. Depois da formatura, consegui um emprego em uma empresa de tecnologia em São Francisco. O salário era bom e eu estava perto o suficiente para visitar Blake com mais frequência. A cada 2 fins de semana, eu dirigia até a prisão e conversávamos por horas, às vezes sobre assuntos sérios, às vezes apenas batendo papo como irmãos normais. Durante uma visita, Blake mencionou que estava pensando no que faria quando saísse da prisão. Ainda lhe restavam cerca de 4 anos de pena, mas, com bom comportamento, poderia conseguir liberdade condicional antes. Estava pensando em talvez fazer um curso de culinária, disse ele hesitante, como se tivesse medo de que eu risse dele. Perfeito, respondi. Você sempre foi o melhor cozinheiro. Ele sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Eu era, não era? Lembra daquele frango Alfredo? Você fez para o dia de ação de graças? Ainda é a melhor massa que já comi? Eu poderia te ensinar a fazer algum dia, ofereceu. Sabe, quando eu sair? Eu gostaria, respondi, e era sincera. Blake recebeu liberdade condicional depois de cumprir 5 anos de sua sentença de 8 anos. Eu estava lá quando ele saiu, junto com nossos pais. Foi estranho no começo. Nenhum de nós sabia bem como agir. Mas então Blake abraçou minha mãe, apertou a mão do meu pai e me deu um rápido abraço com um braço só. Que corte de cabelo bonito, disse ele, apontando para meu novo corte mais curto. Obrigada, respondi. Achei que um de nós deveria ter uma aparência profissional. Ele riu, e assim, a tensão se dissipou. Os primeiros meses de liberdade de Blake foram difíceis. Ele morou com nossos pais enquanto procurava emprego, o que não era fácil com sua ficha criminal. Ele tinha que se apresentar regularmente ao seu agente de condicional e continuar suas sessões de terapia, mas parecia determinado a fazer dar certo. Eu o visitava sempre que podia, geralmente levando Riley comigo. Ela e Blake se davam muito bem, o que era um alívio. Ela disse que conseguia perceber que éramos gêmeos, mas que nossas personalidades eram completamente diferentes. O Blake é o engraçado, ela me disse uma vez. Você é mais do tipo estável e confiável. Eu não podia nem discutir com essa avaliação. Cerca de 6 meses após sua libertação, Blake conseguiu um emprego como cozinheiro em um restaurante decente. O dono era amigo do nosso pai e estava disposto a dar uma chance a Blake. Ele se destacou lá, eventualmente sendo promovido a subchefe. Ele se mudou para o próprio apartamento, começou a namorar uma garçonete chamada Patrícia e, de modo geral, parecia estar construindo uma vida normal. Ainda tínhamos nossos momentos de tensão. Às vezes, eu pegava Blake me olhando com aquele ressentimento antigo, mas passava rápido. O terapeuta dele tinha lhe dado ferramentas para lidar com esses sentimentos, e ele as estava usando. Ele contou sobre as sessões de terapia, sobre as coisas que estava aprendendo sobre si. Ele respirava fundo, mudava de assunto, às vezes até nomeava o sentimento em voz alta. Com um pico de ciúme? Me dá 1 minuto. Era estranho, mas eficaz. 3 anos depois da libertação de Blake, Riley e eu ficamos noivos. Quando pedi a Blake para ser meu padrinho, ele pareceu genuinamente chocado. Você está falando sério? Perguntou. Depois de tudo? Quem mais eu pediria? Respondi. Você é meu irmão gêmeo. Seu irmão gêmeo que tentou destruir sua vida e depois te matar, ele apontou. Mas você está realmente arrependido agora, né? Blake riu. Muito arrependido. Extremamente arrependido. Então a ficha caiu. Você é meu padrinho. O casamento foi pequeno, mas perfeito. Blake fez um discurso incrível que fez todos alternarem entre risos e lágrimas. Ele fez piadas sobre sermos gêmeos. Eu sou o bonito, caso você não tenha percebido. Contou histórias engraçadas da nossa infância e terminou com algo que me deixou com a garganta apertada. Noah sempre foi o que perdoava, disse ele, com a voz ficando séria. Quando éramos crianças e eu quebrava os brinquedos dele, ele me perdoava. Quando eu era um idiota com ele no ensino médio, ele me perdoou. E quando eu fiz coisas imperdoáveis como adulto, ele fez uma pausa, respirando fundo. De alguma forma, ele sempre dava um jeito de me perdoar. Esse é o tipo de homem que meu irmão é. Riley, você vai ficar com um dos bons. Depois do casamento, Blake me chamou de lado. Nunca disse isso antes, disse ele sem jeito. Mas tenho orgulho de você, Noah. Não estou com ciúmes, só orgulhoso. Eu não sabia o que dizer, então apenas o abracei. A vida seguiu em frente. Riley e eu compramos uma casa. Blake e Patrícia foram morar juntos. Nossos pais se aposentaram e começaram a viajar. Coisas normais de família.
Blake e eu ainda, nossas vidas se separaram. Carreiras diferentes, amigos diferentes, interesses diferentes. Mas também tínhamos um laço que havia sido testado da maneira mais extrema possível e, de alguma forma, sobreviveu. Não éramos mais apenas gêmeos. Não éramos rivais. Éramos irmãos que tinham passado pelo inferno e saído do outro lado. No mês passado, Blake me ligou com uma grande notícia. O restaurante onde ele trabalhava estava fechando e o dono ofereceu a ele um bom preço. Ele queria reabri-lo como seu próprio negócio, mas precisava de um sócio. Eu sei que é muito para pedir, disse ele, mas você tem experiência em negócios que eu não tenho. Poderíamos nos chamar de gêmeos ou algo brega assim. Você quer entrar em sociedade comigo? Perguntei, surpreso. Tem certeza de que é uma boa ideia, considerando nosso histórico? Honestamente, não sei, admitiu Blake, mas estou disposto a tentar se você estiver. Pensei sobre isso por alguns dias, conversei com Riley. Havia 1 milhão de razões para dizer não. Trabalhar com Blake todos os dias poderia reacender toda aquela antiga rivalidade. O ramo de restaurantes era arriscado. Podíamos perder dinheiro, brigar, arruinar nosso relacionamento recém-reconstruído. Mas havia um grande motivo para dizer sim. O Blake era meu irmão e estava me pedindo ajuda. Então, semana passada, pedi demissão do meu emprego na área de tecnologia. Ontem, eu e o Blake assinamos os papéis do restaurante. Vamos chamá-lo de segundas chances. Brega, como ele mesmo disse, mas combina. Não sei se vai dar certo. Talvez fracassemos de forma espetacular. Talvez briguemos e voltemos a nos odiar. Ou talvez, só talvez, construamos algo incrível juntos. Tudo o que sei é que, depois de tudo que passamos, finalmente estamos no mesmo time. E isso parece certo de um jeito que não consigo explicar. Como se fosse aqui que sempre deveríamos estar. Não como rivais, mas como parceiros. Iguais. O Blake ainda cozinha melhor, no entanto. Algumas coisas nunca mudam.